Depois das últimas notícias envolvendo os problemas de processadores high-end de 13ª e 14ª geração de Intel e ainda o fiasco do lançamento dos Ryzen 9000, o que está acontecendo hoje em dia com o até então rei dos jogos, que é o Ryzen 7 7800X 3D? E será que ainda vale a pena continuar com ele, principalmente para quem quer montar uma máquina nova? Desde que o processador foi lançado lá em janeiro de 2023, ele havia assumido realmente esse posto que a gente chama de rei dos jogos, principalmente para quem queria montar uma máquina high-end para jogos. Prova disso é que ele consegue rodar com tranquilidade as GPUs mais fortes do mercado, por exemplo, uma RTX 4090, ou até mesmo pensando lá da AMD, uma 7900X TX. Só que para quem queria uma máquina high-end, pau para toda a obra, digamos assim, ainda podia buscar opções high-end de Intel, como um 13700K, um 13900K ou até mesmo um 14900K, mas esses produtos acabaram gerando uma desconfiança em relação ao controle de qualidade que esses produtos têm, principalmente porque no dia 22/7, depois de muita especulação de problemas envolvendo oxidação de produto, picos de tensão que acabava gerando um desgaste prematuro do silício dos processadores, dia 22/7, a Intel anunciou oficialmente que realmente existiam alguns problemas em unidades produzidas desses produtos, até que no começo de agosto a Intel oficialmente lançou um microcódigo novo, exatamente para poder controlar os picos de tensão desses processadores, o que de fato confirmou que sim, algumas unidades possuíam instabilidade na sua utilização, e o impacto de tudo isso foi realmente que muitos consumidores viraram o foco para o 7800X 3D, que até então, né, nunca, pelo menos olhando para o mercado aí, apresentou nenhum tipo de problema, né, que seja crônico pelo menos, e o resultado dessa demanda forte por esse processador, vocês estão vendo na tela aí. Lá no final do mês de julho, que foi quando a Intel oficializou os problemas com seus produtos, o processador 7800X 3D custava aí no mercado brasileiro por volta aí de uns R$ 2.400, R$ 2.500. E aí quando chegou no final do mês de agosto, ou seja, um mês depois, ele já estava beirando os R$ 3.000 no mercado brasileiro. E óbvio que esse aumento de preço não se deu simplesmente pelos problemas da Intel, mas também devido à própria AMD, que com o fiasco aí dos tão esperados Ryzen 9000, né, um Ryzen 9700X, um Ryzen 9600X, eles praticamente não trouxeram benefícios aí para os gamers, e pior do que isso, ainda continuam tomando porrada do 7800X 3D, que fez com que a procura por esse processador continuasse ainda mais altas. Só que para a gente confirmar se os Ryzen 9000 realmente vão ser um fracasso na linha, a gente obviamente vai ter que esperar o lançamento do Ryzen 9800X 3D, para aí sim a gente confirmar se ele vai ser um bom sucessor para esse produto aqui. Mas a pergunta que fica é, mas e se eu quero montar uma máquina para jogos agora e não esperar ainda o Ryzen 9800X 3D? Que processador que eu devo escolher, principalmente se eu não quiser quebrar a banca? Eu indico aqui dois cenários. Em um primeiro cenário de configuração gamer, se você quiser gastar no máximo entre 6 a 7 mil reais, sinceramente eu me manteria na plataforma M4, ok? Escolhendo como processador ou o 5700X 3D ou no máximo o 5800X 3D. O 5800X 3D só no último caso o preço dele estiver muito próximo do 5700X 3D, tá? Porque eles são praticamente o mesmo processador. O 5800X 3D leva uma pequeníssima vantagem, praticamente irrisória, ok? E hoje no mercado brasileiro, devido à oferta, a quantidade de produto disponível do 5700X 3D ser muito maior, o preço deles está com uma diferença absurda, tá? Óbvio, a não ser que você ache numa Black Friday, numa queima de estoque aí do 5800X 3D, aí você vai nele. Mas via de regra, hoje se mantém no 5700X 3D. E para ambos os processadores, você consegue parear com tranquilidade uma GPU como por exemplo uma RTX 4070 Ti Super ou até mesmo uma RX 7900 XT do lado da AMD. Não mais do que isso, a partir daí sim eu prefiro pular um grau a mais de processador. Inclusive para mim, o combo de um 5700X 3D com uma RTX 4070 Ti Super são um dos melhores custo-benefício para quem quiser jogar aí a 1080p, 1440p no talo ou até mesmo brincar em 4K. A única desvantagem mesmo dessa configuração
fica a critério da memória RAM, que você ainda teria que ficar preso ao DDR4, né? A gente está num momento aí de transição, já faz um tempo, né? Mas o Brasil, ele como sempre, no cenário de tecnologia, demora mais para as coisas acontecerem, você ainda teria que ficar preso no DDR4. Mas, gente, que sinceramente, para jogos, entre DDR4 e DDR5, praticamente você não tem diferença de desempenho. Então, pode confiar. Agora, falando de um cenário 2 de configuração, você quer montar uma máquina braba, a máquina para jogos, e não quer esperar o 9800X 3D para ver se ele vai desempenhar melhor? Esse aqui é o cara. 7800X 3D, depois de mais de um ano de lançamento, continua sendo, para mim pelo menos, o rei dos jogos. A gente já tá falando aí de ir pro DDR5 com memórias aí acima de 6.000, 7.000 MHz de frequência. Estamos falando de um suporte que, segundo a AMD, vai passar de 2025, né? E a gente viu aí pelo AM4 que realmente isso aconteceu, principalmente quando a gente fala de retrocompatibilidade de placa-mãe, de processador. Então, nesse sentido, eu pelo menos acredito. A única observação que eu faço é que se você vai comprar um processador desse aqui, não parei com uma GPU nada abaixo daquilo que eu comentei no cenário 1. Então, por exemplo, vai comprar um 7800X 3D? Pelo menos uma 4070 Ti Super ou uma RX 7900 XT, porque você comprar uma GPU abaixo disso já é desperdício de grana. Você pode escolher os processadores da opção 1, que é o 5700X 3D ou 5800X 3D. E se você realmente está com dúvida para ver se esse aqui é o cara para jogos, eu vou deixar no card para vocês aí um vídeo que eu fiz de desempenho do processador, tá apareado com a minha GPU high-end que eu tenho, e vocês vão poder ver na prática se realmente esse é o cara. Mas aí você me pergunta: ah, Caio, o lançamento dos novos microcódigos aí da Intel, os processadores high-end de 13ª e 14ª geração, ou até mesmo a extensão da garantia que a Intel ofereceu para esses produtos, será que não vale realmente cogitar a compra dos processadores, já que eles são tão bons e são tão multiuso? Olha, pessoal, aí cada um tem o seu dinheiro, cada um sabe o que faz, mas eu pessoalmente não indico mais a compra desses dois processadores, porque para mim, quando você compra o produto, você tem que tirar ele da caixa e poder utilizá-lo. Óbvio que você tem opções de fazer otimização, enfim. Na teoria, você não deveria tirar da caixa um produto e ficar com medo de que ele vá falhar precocemente. Nesse caso, se você quiser atualizar o microcódigo, você tem que baixar um aplicativo aí da Intel, ou você tem que fazer possíveis atualizações de BIOS para obrigar, né, a utilização desse novo microcódigo. Senão, você vai ter esse risco aí, em qualquer momento de pico de tensão e degradando o serviço do processador. Você vai ter que tomar medidas técnicas para evitar riscos aí de desgaste precoce. E se você for uma pessoa que não conhece tecnicamente o computador, você vai correr esse risco de perder o seu produto, principalmente um produto caríssimo que a gente está comentando. Então, na minha opinião, cara, você quer ir com Intel? Quer ir com um processador bom em que não tenha relatos aí em massa de problemas? Se mantém na 12ª geração. Vai com um 12700K, um 12900K, que esses aí sim, já não tem uma diferença tão grande de desempenho para a 13ª e 14ª geração de Intel, e ainda assim vão entregar um ótimo desempenho para vocês. Fora que possivelmente vocês achem aí alguma promoção, alguma queima de estoque, exatamente porque é um produto que já está mais tempo no mercado. Mas e você? Qual que é a sua opinião? Eu queria que você deixasse no comentário aí, com todos os acontecimentos recentes no mundo do hardware, qual que seria a sua escolha para processador em uma máquina nova gamer, principalmente falando de máquina high-end? Você ainda assim arriscaria uma 13ª, uma 14ª geração da Intel? Ou buscaria talvez os recém-saídos do forno, os Ryzen 9000, como por exemplo um Ryzen 7 9700X, mesmo que com pouca diferença de desempenho? Ou você concorda comigo em se manter no 7800X 3D, pelo menos até o lançamento do 9800X 3D? De qualquer forma, eu vou deixar no link da descrição todos esses processadores que a gente comentou no vídeo. E aí, se você for montar uma máquina com qualquer um dos processadores, eu conto com o seu apoio para utilizar algum dos links que eu deixo aqui, porque daí você vai estar ajudando muito o canal a se manter vivo. Fechou? Galera, obrigado para quem ficou até aqui. Espero ter ajudado aí na escolha de vocês para quem estiver montando uma máquina nova. Até a próxima e valeu!